Concepção Divina, Cessa Maharaj, que digo. Bom, aí falando da pregação de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Então ele diz, né? Ouvimos de nosso Prabhupada, né? Tantos amigos vieram até mim para me ajudar no cumprimento do meu dever. Eu deveria fazer todas essas coisas sozinho, mas porque não sou apto para isso, Krishna enviou tantos amigos para me ajudar nessa ação. Então, na realidade, foi isso. O Prabhupada Bhaktisiddhanta ele se sentia assim, muito incapacitado. Imagina, ele ficou quase 9 anos cantando 192 voltas de japa, né? Comendo um pouco de arroz com vegetais, né? Fazendo austeridades em Chaturmasi, enfim. O Prabhupada Bhaktisiddhanta ele era muito erudito, ele havia lido, né, várias, acho que umas 3 ou 4 bibliotecas. Ele era um astrólogo muito renomado, ele havia estudado sânscrito, era filho de Srila Bhaktivinoda Thakur, tinha um nascimento impecável, tinha todas as suas... Quando ele nasceu, se diz que todos os sinais auspiciosos eram manifestados no seu próprio corpo divino, né? Nunca cometeu uma atividade pecaminosa na vida. Imagina uma vez que ele desejou comer uma manga que não tinha sido oferecida e foi castigado por Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur falou, não, primeiro a gente tem que oferecer para Thakuradi, né, para a deidade, você não pode comer antes disso. Então ele fez um voto, ele era criança, ele fez um voto de nunca mais comer manga na vida, né, e ele manteve esse voto até o resto da sua vida, né. Manga madura, né? Ele comia manga verde, né? Quando um chatni ele comia. Mas então a gente vê, né? Uma pessoa tão qualificada assim estava com medo de pregar, estava com medo, né? de encarar a Maya, assim, de cumprir esse dever da pregação. E por isso ele disse que não tinha capacidade, ele não era apto para isso, ele pediu ajuda, né? Estava pedindo ajuda, e tem um momento que ele está muito assim, que ele tem muito medo de pregar, né? E aí ele tem uma visão, né? Uma visão com o Panchatattva, né? Com Gorakshora Das Baji Maharaj, com Bhaktivinoda Thakur, né? Eles apareceram num sonho para ele, e bom, todo o Guru Parampara falando para ele, não, a gente vai mandar homens, a gente vai mandar ajuda para você, não se preocupe com nada, você vai ter tudo, né? Inclusive, foi isso que deu assim, a esperança dele pregar, né? Então, na realidade, essa é a verdadeira concepção, né, de um Vaishnava. O nosso Guru Varga, ele mostra isso, que nós devemos nos sentir incapacitados, né? Ou seja, essa não é uma questão de depressão, né? Você vai ficar deprimido, não é depressão, mas você sente que você não é capaz de fazer nada sem o Guru, sem o Vaishnava, né? Então, por isso, nós somos orientados a fazer as coisas dessa maneira, ter a misericórdia do Guru, a misericórdia do Guru Parampara, para que a gente possa fazer alguma coisa. Pregar significa desafiar Maya, né? Ou seja, que a gente está disposto a desafiar Maya, a gente está disposto a ir ao ataque de Maya. E quando a gente vai ao ataque de Maya, a gente pode levar uma grande surra de Maya, né? Até se tornar um ateísta, né? Isso acontece. A gente já viu isso. Não é uma coisa que é só está nas escrituras. Não. A gente viu isso, né? Pessoas assim, qualificadas, bem qualificadas, que se descuidaram, que não seguiram, ou seja, que não seguiram uma prática, não tiveram boa associação, né? Que especularam, que se tornaram arrogantes, depois que foram massacradas por Maya. Então, se nós vamos pregar, se nós vamos falar de Krishna, nós temos que estar apoiados, né? Então, isso é muito importante. Sankirtana, o movimento, todos juntos nós podemos pregar, podemos ajudar as pessoas. Mas a gente não pode, de uma maneira independente, assim, se atirar em direção à Maya, achando que a gente já conquistou
conquistou tudo, né? Então, por isso, seguir essa orientação do Guru Varga é que você entende que você não tem qualificação, que você tem que orar, como o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele fez. Ele tinha muita qualificação, muita. Mas ele estava com medo, né, assim, de pregar, ele estava receoso. Então, esse medo que não paralisa, ele é muito importante para a nossa vida espiritual. Ou seja, porque muitas vezes nós não temos muito medo de Maya, né? E aí que está o grande problema, não ter medo de Maya. Medo, como eu digo, medo é uma atenção redobrada que você tem, né? Por exemplo, quando você vai viajar um trajeto longo de carro, você vai ter que fazer uma revisão no carro, você tem que checar os pneus, enfim. É uma precaução, né? Um medo que não paralisa, um medo que não deixa, não é um medo que vai impedir que você vá adiante, mas é um medo que te dá uma inteligência para você prever situações futuras. Isso é que o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele estava pensando, inclusive nessa visão. Depois que ele teve essa visão, ele ficou muito destemido, né? Então, em algum momento, no momento quando ele começava a falar, não, porque a gente vai abrir tanto, porque ele abriu mais de 108 templos, ou seja, o Prabhupada Bhaktisiddhanta foi um estouro, assim, ele levou os discípulos para pregar no Ocidente, enfim, ele conseguiu levantar o Gaudiya Vaishnavismo, né? Que estava naquela época assim, esquecido, desprezado, ninguém respeitava os Vaishnavas, né? Por quê? Porque os babajis, né, os sarradias, eles acabaram destruindo, de certa maneira, o nome do Vaishnavismo. Então, se falava que era Vaishnava, ninguém queria saber, Inclusive, o Swami Maharaj Prabhupada, ele estava muito desanimado, né? Eu lembro, quando a gente lia, né, que ele mesmo, quando ele foi encontrar com o Prabhupada Bhaktisiddhanta pela primeira vez, ele não... um amigo dele chamou ele para encontrar com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele não queria, ele falou, não, esses sadhus, eu já estou cansado disso, porque o pai dele sempre recebia os sadhus em sua casa, mas era aquilo, ele via, né, Swami Maharaj Prabhupada via que as pessoas iam só para pedir para comer, pedir comida, pedir doações, e não tinham nada para entregar, né? Então existia um ditado, né, na Bengala que dizia, imagina, se um Vaishnava vem na sua casa, dá uma fruta para ele e manda ele embora, porque ele não tem nada para te dizer. É um ditado em bengali, não decorei isso, mas era mais ou menos isso. Eles eram muito, o Vaishnavismo está muito esquecido. Aí foi o Bhaktivinoda Thakur que, numa visão moderna, né, Bhaktivinoda Thakur, ele modificou no sentido que ele modernizou o Vaishnavismo para que ele fosse facilmente aceito por as pessoas, né? E Prabhupada Bhaktisiddhanta que colocou tudo isso em prática. Mas aí no momento que as pessoas não sabiam, Prabhupada Bhaktisiddhanta ele falava, contava os seus planos para os seus primeiros devotos, né? Em algum momento alguém falou, mas como a gente vai fazer isso? A gente não tem dinheiro, não tem nada, mal a gente consegue comer aí, tem um dinheiro para o Lakshmi para sobreviver, mas o Prabhupada Bhaktisiddhanta falou assim, não, eu vou pegar uma pedrinha, né, do mundo espiritual, um tijolinho do mundo espiritual, e com isso eu vou fazer aquilo que eu preciso. Então ele ganhou muita determinação quando ele recebeu a ajuda do nosso Guru Varga. Então isso é muito importante, né? Entender que a gente precisa do Guru Varga.